Muito bom dia a todos os presentes nesta nossa nova reunião dos comentários e glosas dos nossos textos, registros sobre registros. Cumprimento o Dr. Josué Modesto Passos, eminente juiz aqui da capital de São Paulo, meu assessor para a honra minha na presidência da Ação de Direito Público do Tribunal de Justiça, em nome do qual eu peço licença para saudar todos os presentes. Quero também saudar o público que nos assiste pela via da internet e, em particular, o faço no nome do Dr. Ademar Fioranelli, cujo êxito no dia de hoje, o êxito familiar no dia de hoje, peço a Deus que seja efetivamente atendido. Agradeço ao Dr. Francisco Raimundo, mais uma vez, o patrocínio que nos concede para essas reuniões aqui na Uniregistral. Hoje nós vamos fazer o sorteio, ao final da nossa aula, de 3 livros. O primeiro é este, escritos em homenagem a José Renato Nalini. Não é preciso apresentar o Dr. Renato Nalini, meu estimado amigo e que foi Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo, presidente do Tribunal de Justiça e autor consagrado também no campo dos registros públicos. Esse livro será sorteado para todos aqueles que compartilharem a aula durante a sua transmissão, compartilharem para o público, ou seja, não pode haver um compartilhamento para amigos ou para si próprio ou para alguns amigos, ou seja, o compartilhamento há de ser público para que possa integrar-se a pessoa no âmbito dos que são possíveis destinatários do sorteio. O segundo livro, que eu trago hoje por indicação minha e a Uniregistral acedeu a isto para sorteio, é essa obra interessante de Russell Kirk, A Política da Prudência. Esse é um autor americano contemporâneo. O tema da prudência é um tema importante também para os registradores e esse livro é efetivamente interessante. Eu observo que o sorteio, quanto a esse livro, tem por destinatários aqueles que compartilharem também para o público em geral a aula durante a sua transmissão, com uma condição adicional, de que se tenha um inscrito no site da Uniregistral, www.uniregistral.com.br, lá encontra o caminho exato, ali se inscrevem, são já 250 inscritos, é um número que me honra muito, mas que pode crescer, ao menos pelo interesse do sorteio do livro. Então é preciso estar inscrito lá para participar do segundo sorteio, além de compartilharem todos a aula durante a sua transmissão. Finalmente, um terceiro livro, que é uma espécie de discriminação contra os homens, mas hoje justificável pelo Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres nesse ano de 2017 parece-me particularmente importante, porque este ano de 2017 também se comemora uma data relevantíssima para a história não só das mulheres, mas da humanidade, que é o do centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então está justificado. E talvez por isso é relevante que se faça aqui o sorteio desse maravilhoso pequeno livro de Jorge Bernanos, Diálogo de Carmelitas. Está traduzido aqui Diálogo das Carmelitas, mas o original francês é Dialogue de Carmelitas. Essa é uma obra, eu dizia há pouco ao doutor Josué, o doutor Mauro é o Conde, é o doutor Valdecir, que essa obra deveria ser de leitura obrigatória. Todo mundo teria que ler esse trabalho, que é maravilhoso, é encantador. Realmente, Diálogo de Carmelitas é extraordinário. Jorge Bernanos chegou a viver no Brasil na década de 50. E eu, antes de prosseguir a aula, não posso deixar de referir um episódio. Ele viveu no Rio de Janeiro e ia praticamente todos os dias à casa do Alceu de Amoroso Lima. Chamemos assim o primeiro Alceu, antes de ele ter mudado das posições originárias, que eram bastante razoáveis. Alceu de Amoroso Lima era o Tristão de Ataíde, conhecido Tristão de Ataíde. Uma bela tarde, o Jorge Bernanos vai à casa do Tristão de Ataíde e é recebido pelo filho do Tristão de Ataíde, menino. E aí o menino grita para o pai lá dentro: pai,
Está aí aquele homem chato que vem toda... Não, que você disse que é chato, te amolar toda a tarde aqui. Bom, coisas de intelectuais. Bom, vamos para a nossa aula de hoje, que diz respeito à 8ª parte do princípio da publicidade. Qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, separar o objeto da inscrição imobiliária do objeto da publicidade. E isso é importante, os efeitos dessa separação são mais relevantemente encontrados no tema da legitimação registral, que nós vamos tratar daqui a algumas tantas aulas. Portanto, eu peço escusas de tratar desse tema nesse momento, é um tema um tanto árido, mas tem muita relevância para depois nós descobrirmos o que é que está efetivamente acobertado pela legitimação registral e qual a gradação desta eficácia temos de distinguir entre o objeto da inscrição e o objeto da publicidade. Quero saudar o Dr. Alberto Gentil, cuja presença aqui é sempre muito honrosa. Bom, começamos então. O objeto da inscrição imobiliária é o título, em sentido material, ou seja, um fato, um ato, um negócio jurídico. Embora frequentemente, isso é uma questão de redação, digamos que, na pior das hipóteses, seria uma irregularidade de escrita. O que se registra não é a escritura, não é o instrumento particular. Propriamente o que se registra é o título em sentido material, que está veiculado ou instrumentado por um documento. Então, propriamente, pois, o objeto da inscrição imobiliária é o título em sentido material e não o título em sentido formal. E título em sentido material pode ser tanto um fato, quanto um ato, quanto um negócio jurídico. Já o objeto da publicidade registral, de modo diverso, é uma situação jurídica. Ou, de modo mais adequado, que adiante eu tentarei justificar, aqui adotando o entendimento de Francesco Carnelutti, é um status jurídico. Carnelutti, como sabe, goza de uma autoridade notável ao longo do século passado, é um dos maiores juristas do século passado e um dos maiores de todos os tempos. O homem, para conhecer a verdade, vale-se tanto de seus sentidos quanto de sua inteligência. Bom, os sentidos são externos ou internos. Os externos, classicamente, são 5. Autores bastante consagrados afirmam que não podem ser mais do que 5. A visão e a audição, que são os sentidos superiores, porque o seu objeto é mais imaterial do que o dos demais sentidos, o olfato, o tato e o gosto. Acontece que, no âmbito da psicologia moderna, melhor dito, psicologia contemporânea, há vários autores que já têm falado em outros sentidos externos. Isto é controverso, mas é ponderável, pelo menos em filosofia, não. A única autoridade que se impõe é a verdade, não há nomes que se imponham dogmaticamente. Então, talvez se possa repensar esse tema do número dos sentidos externos. E alguns são bastante plausíveis. Por exemplo, o sentido externo da orientação. Se nós formos cair, por exemplo, se estivermos caindo, nós temos esse sentido de que estamos caindo. Percebemos externamente isso, independentemente da visão. Podemos estar de olhos fechados ou estar no escuro, sabemos quando estamos caindo. Esse sentido é chamado de sentido de orientação. Há também a possibilidade de um sentido sinestésico. Por exemplo, se fechamos os olhos e movemos a mão com os olhos fechados, nós temos a percepção ou a sensação desse movimento. E esta sensação pode ser que se estabeleça graças a um sentido externo, que é o sentido sinestésico. Mesma coisa se fala também do sentido palestésico. Se, por exemplo, a Graziella, que está na outra ponta da mesa, começar a bater forte na mesa, independentemente de ouvir, isso vai produzir uma vibração. Se eu estiver com a mão sobre a mesa, eu vou sentir essa vibração. E isso se dá, segundo alguns, mediante um outro sentido externo, que é o sentido palestésico. Bom, é questão aí de discutir mais profundamente, não é matéria para o nosso tema aqui específico, mas não deixa de ter relevância. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a matéria
dos sentidos externos é importantíssima para a caracterização da fé pública, e em particular para a fé pública notarial, porque ela diz respeito à teoria do conhecimento notarial. Então não é algo que esteja totalmente fora das nossas considerações. Bom, além disso, é um outro aspecto. Já aqui não se fala propriamente em mais de um sentido, ou seja, mais um sentido externo, mas compreende-se agora, sob o sentido externo do tato, um conjunto de sentidos, e não um sentido unitário. Então se fala em um sentido táctil propriamente dito, ou se nós quisermos o tato propriamente dito, que compreenderia saber se uma substância é lisa, se é enrugada ou se é áspera. Um sentido que é do tato também, mas que se considera térmico, para saber se uma coisa é quente ou fria. E, finalmente, ainda um sentido algésico ou álgico, que por meio do tato nós podemos compreender se sentimos dor. Então, esses três sentidos seriam partes do sentido do tato. Bom, aí como matéria indicada para futuros aprofundamentos. Além desses sentidos externos, nós temos 3 sentidos internos que são importantes para o conhecimento da realidade e para se chegar à verdade. São 4 sentidos internos: a memória, a imaginação, a cogitativa e o senso comum. Nós não vamos tratar disto agora. Lá à frente, ao cuidarmos da legitimação registral, é possível que voltemos as nossas atenções para essa matéria. Bom, então o homem conhece a verdade pelos sentidos externos, pelos sentidos internos e também pela inteligência. De maneira que ele capta a realidade exterior, sensível, por meio dos sentidos externos. Então é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu saboreio, é o que eu cheiro, é o que eu, pelo tato, posso captar. Capto essa realidade exterior, percepciono-a pelos sentidos internos, que até ao ponto de combinar essas sensações. É por isso que quando nós sentimos, por exemplo, o cheiro da pipoca, nós de algum modo sentimos o gosto. Isso se dá porque essas sensações externas são objeto de uma combinação que se faz pelo sentido que nós chamamos de senso comum. Sentido comum ou senso comum. E por isso nós, depois dessa articulação das sensações, nós chegamos ao conhecimento sensível. Esse é o conhecimento sensível. Mas eu ainda posso conhecer a realidade intelectualmente, já agora lendo o interior das coisas inteligíveis, ou fazendo algo que se chama de abstração. Já lhes disse em outras ocasiões, abstrair é separar. Por meio da abstração, eu faço a separação das coisas sensíveis até poder chegar a uma realidade imaterial e com notas que não são sensíveis. Intelecção é intus legere, ou seja, ler dentro. De maneira que eu faço a abstração das notas singulares e concretas das coisas conhecidas e chego ao objeto do conhecimento, que é o objeto do conhecimento intelectual. Outro dia nós demos aqui um exemplo. Vou insistir mais ou menos nesse exemplo. Suponham que um de nós aqui tenha um cachorro, como o cachorro-baleia da Vidas Secas, e sei como ele é. Se é branco, se é malhado, se é marronzinho. Então nós temos as notas sensíveis. E eu falo aqui do cachorro, cuja imagem eu retenho na memória. Mas imagine que os senhores não conheçam o cachorro e eu queira contar um acontecimento relativo a esse cachorro. Olha, o meu cachorro mordeu o vizinho. Bom, os senhores não sabem como é o meu cachorro, se é da raça Golden ou se é um vira-lata, se é de pelo preto ou pelo branco, não sabe nada disso, mas consegue compreender. Por que consegue compreender? Porque conseguem intelectualmente saber o que é um cachorro, independentemente da imagem ou das notas concretas e singulares que há nele. E, curiosamente, vejam como a inteligência nossa é um instrumento poderosíssimo. Conseguem saber o que é um cachorro sem conseguir definir, ninguém conseguirá fazer isso, a essência de um cachorro. Não conseguimos dizer qual é a sua diferença específica, que
que nos permitirá distingui-lo, diferenciá-lo de outras espécies zoológicas. Aliás, a zoologia padece desse problema, não consegue definir especificamente o seu objeto. Bom, portanto, aqui é a distinção entre o conhecimento sensível e o conhecimento intelectual, na medida em que o conhecimento intelectual constitui-se por meio de uma abstração das notas singulares e concretas do ente sensível. De fato, aqui façamos uma observação que é a principal, talvez, desse tema. Nada há no intelecto, salvo o próprio intelecto, que não tenha passado antes pelos órgãos dos sentidos. Isso é muito importante. Nós, salvo o próprio intelecto, nada conhecemos intelectualmente que não tenha antes passado pelos órgãos dos sentidos. O que é objeto? Já que nós estamos cuidando aqui do objeto da inscrição imobiliária e da publicidade, temos que definir o objeto. Objeto é o ente que está posto à frente do sujeito, em uma relação cognoscitiva ou tendencial. Objeto significa exatamente isso, o que está posto à frente. Mas notem, então, essa distinção que temos que fazer entre ente e objeto. Se eu quero conhecer esse copo com água, que aqui está, eu me ponho numa relação de conhecimento com ele. Então, eu sou o sujeito cognoscente e este copo, que é um ente, esta água, que é um ente, se tornam, copo e água, objeto em relação a mim. Ou seja, o ente existe independentemente do sujeito que o conhece. A sua verdade é independente do meu conhecimento. É o que é. Entretanto, se eu me ponho em relação com esse ente, em relação de conhecimento, ele se torna objeto, ou seja, ele está posto à frente e só tem sentido falar-se em objeto na medida em que haja uma relação de conhecimento, relação cognoscitiva, ou tendencial, em que eu tenda a ele. De maneira que o objeto é o que está diante do sujeito cognoscente ou tendente, enquanto integra uma relação de conhecimento sensitivo ou intelectual ou uma inclinação dos apetites. O objeto é sempre um correlativo, pois, de um sujeito cognoscente. Não há conhecimento sem objeto, nem objeto sem sujeito que com ele se relacione. Ou seja, só cabe falar em objeto na medida em que haja uma relação de conhecimento. Eu sei, é bom advertir isso, que frequentemente nós falamos em objeto para significar coisa, né? Objeto como sinônimo de coisa. Mas aí é um uso impróprio, é um uso vulgar, o uso loquente do objeto é frequentemente isso. Pegue aquele objeto para mim, como um sentido genérico de coisa. Sob outro aspecto, o objeto é uma finalidade do sujeito que conhece ou que tende. De fato, o objeto é também sinônimo de objetivo. Se eu quero conhecer alguma coisa, ora, o direito registral é o nosso objeto aqui, não é? E é também o nosso objetivo, ou seja, eu coloco uma finalidade do nosso estudo. Quero dizer que isso é o termo de uma operação, eu tendo ao objeto. Disse tanto, pois, da matéria, que se considera na relação cognoscitiva, e aí fala-se do objeto material, já vou explicar isso, quanto do aspecto pelo qual essa matéria se considera, objeto formal. Tomemos aqui um exemplo para distinguirmos o objeto material do objeto formal. Vamos apanhar um ente que possa servir aqui como exemplo para o objeto material. Vamos pegar o homem, o ser humano, o ente humano. Hoje em dia, para se falar isso, o homem, a mulher, o transexual, o que não tem gênero, o que julga que tem todos os gêneros, e aí para fora estamos hoje com volta de 60 indicações. Então, tomemos genericamente esse tema, do ponto de vista filosófico, sem grandes discussões sobre essa matéria. O homem. Ora, vejam quantas ciências cuidam do homem. Nós podemos ter a psicologia, a antropologia, a sociologia, a biometria, e vai por aí afora. Todas elas têm como objeto material uma só realidade, o homem. Só um ente, o homem. Mas cada uma delas tem uma perspectiva, um aspecto diverso, o aspecto pelo qual trata dessa matéria.
E esse aspecto é o que especifica as ciências. Então, a antropologia se distingue da psicologia não pelo objeto material, porque o objeto material é o mesmo, é o homem, mas pela perspectiva formal, pela forma com que, ou pelo aspecto com que considera o homem. Portanto, esse é o sentido. Um mesmo objeto material pode ter diversas perspectivas, dando ensejo, portanto, a relações de conhecimento diferenciadas formalmente. A mesma coisa se passa com o direito. Vejam que o direito pode ser objeto não só do estudo jurídico propriamente dito, mas pode ser objeto da sociologia. Como o direito se estabelece numa dada sociedade? Qual é o direito dessa sociedade, independentemente de saber se é justo ou não? Porque, do aspecto jurídico, o que nós temos que saber é se é direito mesmo, se é justo ou se é injusto. É isso que é o objeto propriamente jurídico, objeto formal do direito. Do ponto de vista sociológico, é saber qual é o direito vigente. Num tempo ou no outro, mas qual é o direito vigente. Não se vai considerar se é justo ou se é injusto. Sociologicamente, o que importa saber é o que está aí. Mera positividade. Eu posso examinar também o direito do ponto de vista histórico. Eu sou um historiador. Vou buscar lá o direito passado. Simplesmente ver isso. Ou ser um desses positivistas desesperados, por assim dizer, que só examinam o que está em vigor positivamente. Não importa saber se é justo ou não. Isso é uma caricatura da juridicidade, no fundo. Mas, enfim, vamos mudando aspectos, perspectivas, mas o objeto é o mesmo. O objeto material é o mesmo. O que muda é o objeto formal. Portanto, o objeto do conhecimento é sempre um ente. Não pode deixar de ser um ente, porque o nada não pode ser objeto de conhecimento. Seria impossível examinar o nada. Ainda nas situações de privação, nas situações de grave carência de entidade, o que se examina é o ente. Não é possível examinar o nada. A privação do ser se examina sempre relativamente ao próprio ser. É possível ter-se uma certa ciência da privação, mas desde que secundariamente a ideia do ser que como entidade positiva é a única coisa que pode ser conhecida. O ente, por outro lado, isso é um tema interessante, é um transcendental. Quer dizer, um transcendental é algo que não se define e se converte com a verdade e o bem. Falar em ente ou falar em verdade é a mesma coisa do ponto de vista material, tomado sob distinto aspecto. A verdade é apenas o ente do ponto de vista intelectual, assim como a verdade é o bem do ponto de vista moral. O ente humanamente cognoscível, posto numa condição atualizada de objeto, ou seja, que eu considero como objeto da relação de conhecimento, é uma porção ou fragmento do campo da realidade das coisas. Esse é o tema. Agora vão entender por que eu estou cuidando disso. Nós não temos a possibilidade de conhecer a infinidade de coisas, a infinitude de coisas que há no mundo. Isso é impossível. A nossa finitude é incompatível com a infinitude do que temos de conhecer. Além de que nós nunca podemos conhecer em ato, o nosso conhecimento é sempre em ato limitado a alguma coisa. Enquanto eu estou cuidando dessa matéria aqui, eu não posso ao mesmo tempo estar conhecendo outras realidades. Exemplo, ficar pensando faço aqui uma saudação ao Dr. João Pedro Lamana Paiva, de quem eu sempre me lembro com muito gosto. Não posso ficar pensando na desgraça do Internacional ter caído para a segunda divisão. Nem posso estar aqui pensando como o Dr. Júlio, que o time do Corinthians está fazendo uma belíssima campanha. Eu não posso pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Tenho que me situar em algo atualizado, limitadamente. Nós escolhemos, no fundo, uma porção ou fragmento da realidade, das coisas, como objeto de conhecimento. Não há forma de ser diversamente. Não podemos abarcar tudo, nem ao mesmo tempo e nem sequer sucessivamente. Seria impossível. Portanto, as ciências se comportam limitando, ora o seu objeto material, ora a perspectiva com que vão examinar esse objeto material. Não pode ser de outro modo. E, portanto, no âmbito da ciência do direito, ou mais exatamente da teoria geral do direito, a seleção, a eleição
ou escolha dos fatos sociais relevantes para a regulação necessária à paz da sociedade, é um critério de escolha do campo da realidade objeto da meditação jurídica. Eu tenho que escolher o campo da realidade que deve fazer parte do nosso conhecimento. Hoje em dia, a escolha da relevância dos fatos, que são fatos sociais, é importante considerar isso. O direito supõe sempre a alteridade, tem que examinar no âmbito político, no âmbito social. Sempre relação societária. Não existe... Robinson Crusoe, na sua ilha deserta, não tinha direito. Não podia falar em ter direito, ele não tem com quem se relacionar. Hoje em dia, com a hiperinflação legislativa e com essa ideia de que o Estado exerce uma função paideica da sociedade, ou seja, ele vai educar a sociedade e muitas vezes pensa assim mesmo que o Estado vai modelar a sociedade como bem lhe pareça, isso leva a um campo extremamente amplo. A vida social está totalmente tomada pelo direito e nós não sequer conseguimos acompanhar a realidade das leis. Ou seja, ela supera tudo, parece que depende de uma minúcia de organização muito grande. Eu havia chamado a atenção outro dia para essa tendência hiperregulamentadora. Nós nos reunimos aqui, vou dar-lhes um exemplo, nós nos reunimos aqui, está aqui o doutor Valdecir, que está com a caneta na mão, está escrevendo, o doutor Mauro, o doutor Josué, o doutor Josué é um juiz que está salvo para a vida inteira. Os amigos dele costumam dizer que no dia em que, eventualmente, ele resolver abandonar a magistratura, ele poderá preencher convites de casamento. Tamanha a beleza da letra com que ele escreve. Muito bem. São aspectos da vida. Mas consideramos o seguinte, um belo dia alguém resolve dizer assim, olha, vamos regulamentar essas nossas reuniões. Vamos fazer isso na forma do regulamento. Aí nós vamos criar um regulamento, fazer uma lei para nós. Olha, então pode sentar assim, não pode. Na medida em que nós criarmos um primeiro regulamento, logo em seguida vem outras necessidades. Olha, se eu posso estar sentado reto, eu quero saber se eu virar um pouquinho para a esquerda está proibido. Eu posso tomar água durante as reuniões? Eu posso fazer... Ou seja, regulamentos chamam regulamentos. E nós vamos tentar conter, por meio de regulamentos, uma certa fluidez da vida. Ou seja, esse é o excesso, esse é um dos problemas dessa hiperinflação legislativa, a hiperinflação regulamentadora. Bom, voltemos ao tema da eleição. Conhecimento jurídico pode surpreender a realidade de relevo para o direito de dois modos. Como é que nós vamos apanhar e selecionar? Nós temos duas formas de fazê-lo. Ou nós fazemos por meio de uma instantaneidade, pegamos um momento, um instantâneo, essa expressão é de Carnelucci, como veremos adiante, como se fosse uma fotografia. Batemos uma foto da realidade e essa realidade, tal como ela está paralisada, estática, vai interessar ao conhecimento jurídico. Ou fazemos uma sequência cinematográfica, ou seja, dinamicamente, como se estivéssemos filmando um acontecimento, isso nos interessa e vamos descrever e vamos apanhar isso como relação de conhecimento, como objeto de conhecimento para a vida jurídica. Então, podemos ter um filme, realidade estática, realidade dinâmica, ou estaticamente, temos uma fotografia. A realidade em marcha, entrant, no dinamismo de seu nascimento, vida e morte. Essa é uma hipótese interessante, examinar exatamente toda, por assim dizer, a biografia da realidade. Esse metaforismo do instantâneo do filme foi o que se valeu Francesco Carnelucci para distinguir de um lado a situação jurídica, qual o instantâneo, e de outro o fato jurídico lato sensu, ou seja, abarcando fato, ato e negócio. A situação jurídica, que é o objeto de uma consideração estática, é correspondente a uma fotografia, uma definição da realidade num certo átimo temporal. Por isso, a situação jurídica é, em dado sentido, comparável a um kairos. O que é um kairos? O kairos tem mais de um sentido, mas aqui se designa para significar um instante de culminância. Ou seja, culmina-se ali, se paralisa. É um ente, pois, que se define num tempo oportuno. E já o fato é algo que se considera em trânsito para algum objetivo, em marcha. Que é, porém, a situação jurídica objeto da publicidade registral, é o que nós estamos tratando aqui. Como ela se especializa no status jurídico,
jurídico, que de maneira mais própria, suposto aqui se admita a distinção carnelutiana entre status e situação jurídica, constitui o objeto da publicidade do registro. Então, nós temos que entender a situação jurídica e, ao menos, queiramos ou não adotar a distinção de Carnelutti, a mim me parece muito interessante adotá-la, mas enfim, como especializar o status jurídico em relação à situação jurídica. Pode conceituar-se a situação jurídica um conjunto de poderes e deveres, portanto, inclui tanto poderes quanto deveres, relacionando uma pluralidade de pessoas com uma ou mais pessoas ou coisas, tendo a raiz os interesses acerca dessas pessoas ou coisas. Então, nós vamos relacionar uma pluralidade de pessoas entre si. Essa relação se faz com uma ou mais pessoas ou coisas, e a raiz desse conjunto de poderes e deveres sempre vamos ter interesses acerca dessas pessoas ou coisas. Há, pois, na situação jurídica elementos físicos, pessoas e coisas. Já vimos em aulas anteriores essa distinção. As pessoas se distinguem das coisas pelo fato de que tudo aquilo que não é pessoa é coisa. O mundo só se compõe de pessoa ou de coisa. O que não é pessoa é coisa. E pessoa, adotamos aqui aquela célebre e cada vez mais segura na admissão ponderável das coisas, ou ponderável da verdade, aquela definição de Boécio, segundo a qual pessoa é a substância individual de natureza racional. Ponto e basta. Além dos elementos físicos, nós temos um elemento econômico, a relação de interesses, em parte com o consequente de relacionamento vinculativo no plano jurídico. E um elemento psicológico, poderes e deveres. Então, são três elementos na situação jurídica. Um elemento psicológico, que são os poderes e deveres, um elemento econômico, a relação de interesses, que pode ou não levar a um consequente jurídico, vinculante, e elementos físicos, pessoas e coisas. Na situação jurídica, os sujeitos são sempre pessoas, físicas ou jurídicas. Pessoas capazes ou incapazes. Já as coisas podem ser corpóreas ou incorpóreas, móveis ou imóveis, materiais e imateriais, etc. E os interesses podem ser comuns e concordantes, ou podem ser conflituosos. As relações, por sua vez, podem ser absolutas, ou seja, abrangendo a totalidade das pessoas, e relativas, abarcando pessoas determinadas. Já os poderes e deveres sempre se apresentam numa relação tensiva e complementar. Essa frase de Carnelutti merece ser repetida aqui. Não há poder sem dever, nem dever sem poder, sendo de conseguinte o poder de um, o dever de outro, e vice-versa. Um registro relativo a bens móveis, falando de bens móveis agora, por exemplo, os registros de animais, de automóveis, de aeronaves, de coisas espaciais, publicará a situação jurídica referente aos móveis correspondentes. O registro das pessoas naturais, a situação pessoal jurídico-civil. O registro imobiliário, a situação jurídica real, mais frequente, ou obrigacional, relativa aos imóveis objeto de cada inscrição. Aqui faço um parêntese. Ou seja, pode-se dizer que ordinariamente o que o registro de imóveis faz, ou a que se dirige, é dar publicidade às situações jurídicas absolutas, ou seja, situações jurídicas ou status jurídicos de natureza real. Mas não se impede que o registro de imóveis recolha relacionamentos ou relações jurídicas de natureza pessoal, jus pessoal. Nada impede. Ou seja, poderíamos ter muito bem no direito brasileiro o registro do comodato. Temos o registro do arresto, do sequestro, da penhora, da locação, que no direito brasileiro é de direito pessoal.
Então, é um equívoco imaginar que o registro de imóveis esteja necessariamente, absolutamente voltado apenas ao registro a publicidade de relações jurídico reais. Isso é tendencial, aliás, universalmente tendencial, mas não é de necessidade absoluta para a definição do registro de imóveis. E assinala aqui, quanto aos registros de títulos e documentos, que o objeto de sua publicidade não são situações jurídicas. O registro de documentos ocupa um papel muito interessante, porque a sua publicidade é também de fatos, também de títulos em sentido material. Assim, tratando-se do registro predial, agora falamos do registro de imóveis, o objeto de sua publicidade é um conjunto de poderes e deveres, conjugando uma pluralidade de pessoas, incluindo a relação jurídica que as vincula, relativamente a um imóvel determinado. Essa relação jurídica entre as pessoas pode ser real ou obrigacional, segundo a variedade dos casos e das normativas. Então, voltemos a atenção. Publica-se um conjunto de poderes e deveres, conjugando, de um lado, uma pluralidade de pessoas, incluindo a relação jurídica que as vincula, relativamente a um imóvel determinado. Essa relação jurídica entre as pessoas pode ser real ou obrigacional, ou seja, pode ser tanto de direito real, como pode ser, ainda que raro atility, ou seja, que não ocorra com frequência, obrigacional. E o que vai ditar a possibilidade de ser real ou obrigacional é a situação do caso ou, e muitas vezes assim que se define, a normativa de cada país, né? Cada país, por exemplo, registra-se a posse em um país, em outro não. Vai se discutir se nesse país a posse é de direito real, de direito pessoal e assim por diante. Nada obstante poder falar-se em situação jurídica, e no Brasil se fala muito assim, graças sobretudo ao perfilhamento que se fez aqui no Brasil, ao célebre livro do professor Carlos Ferreira de Almeida, professor português, que acabou sendo muito adotado direta e indiretamente no Brasil. É curioso isso, muita gente sequer leu esse livrinho, Publicidade e Teoria dos Registros Públicos, do Carlos Ferreira de Almeida, uma edição da Almedina. Muita gente não leu esse livro, mas esse livro foi frequentado por juízes auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, em nihilo tempore, e acabou ingressando com a doutrina do Carlos Ferreira de Almeida nos pareceres dos juízes assessores. Era também um livro bastante visitado pelo saudoso Silvio Paulo Duarte Marques, lá de Porto Alegre, de maneira que o conteúdo do livro acabou se tornando uma linguagem comum. O livro é citado algumas vezes, depois de algum tempo, quem não lê o livro acaba citando só a lição e vai se fazendo conhecimento frequentado por tantos que se perde a origem. Então, a tese dele, que é dele, ou seja, ele o faz com brilhantismo, escreve isso com brilhantismo, acaba se tornando domínio comum, é patrimônio de todos nós e é justo aqui pagar o preço, o tributo desse direito autoral. Ele foi quem estabeleceu na doutrina as melhores bases que eu conheço sobre esse assunto. É verdade que funda-se também em autores, sobretudo italianos, mas escreveu de tal forma que pode dizer que a doutrina é sua. E se tornou nossa, volto a dizer, muitas vezes de maneira inconsciente. Alguns citam isto sem mencionar o seu autor. Nada obstante, portanto, poder falar de situação jurídica, parece mais exato considerar que esse conjunto objeto da publicidade imobiliária registral deva designar-se status. Eu dizia antes de começar aqui a nossa aula, comentava com alguns dos senhores, a dificuldade que nós temos na língua portuguesa para fazer essa distinção, porque a palavra situação em português corresponde frequentemente à palavra estado. Falar em estado das coisas, situação das coisas, é da nossa linguagem comum. E em carne e luta ela adquire uma distinção. Essas palavras adquirem um discrimen entre elas. De maneira que vamos seguir aqui, procurando, no melhor possível, falar em status, porque é mais fácil isto para distinguir. Isso, paralelamente,
já se trivializou no registro civil das pessoas naturais. E eu quero aproveitar aqui para fazer um parênteses para saudar a doutora Fátima Ranaldo, a doutora Geni, a doutora Monetti, que tanto têm trabalhado para o bem do registro civil brasileiro, entre outros, naturalmente. Falar do livro? Senhores, não se esqueçam, lembro aqui a administração, de compartilharem publicamente a aula durante a sua transmissão para poder participar do sorteio destes 3 livros que aqui se encontram. Os Estudos em Homenagem a José Renato Nalini, A Política da Prudência, de Russell Kirk, e Jorge Bernanos, Diálogo de Carmelitas. Mas vamos lá. Como distinguir a situação jurídica e o status? No registro civil, já disse, é mais comum falar-se em estado civil do que em situação civil. Ninguém fala situação civil de casado. Fala-se normalmente em estado civil de casado. Já vimos que a situação jurídica empolga poderes e deveres correlatos. E isso se dá no ambiente de uma relação complexa, que pode ser convergente, solidária, de concórdia, mas também pode ser ou revelar-se dissonante, conflitiva, de discórdia. O termo status, ou estado, é compreensivo de um complexo de situações jurídicas conexas ou interdependentes. Essa é a definição de Carnelutti. Carnelutti diz que status compreende um complexo de situações jurídicas, portanto, não é uma situação jurídica isolada, são várias situações jurídicas que são conexas entre si e interdependentes. É, por assim dizer, um conjunto de situações jurídicas que se ligam a um mesmo núcleo ou fato gerador. E esse conjunto abrangerá, em torno de um fato central, capital, nuclear, poderes, deveres, incapacidades, de modo que se terá aí um quadro de várias situações jurídicas em conexão. Assim, ao passo em que a inscrição imobiliária tem por objeto, por exemplo, uma dada venda e compra, já a publicidade terá por objeto o status de proprietário do comprador. O comprador passa a ser proprietário e tem um status de proprietário. É um estado jurídico que lhe referem os poderes ou atributos próprios do direito real de domínio. E isso, sabe, é uma vastidão de coisas, de poderes e deveres incluídos nessa definição. Desde o ponto de vista civil, até a perspectiva tributária, até a perspectiva administrativa, a perspectiva constitucional, ou seja, há uma infinidade de poderes e deveres e relações jurídicas constituídas tudo isso. E que, notem, vejam a importância do registro, né? Vejam a importância do registro e vejam aqui também algo que é atualíssimo. A importância do registro ser, como de fato é, um serviço com caráter público, uma instituição com caráter público, que não pode ser inteiramente privatizada. Dada exatamente a importância que representa, tendo esse volume de perspectivas, de poderes e deveres e de ângulos a examinar. Desta maneira, haverá atributos positivos, por exemplo, os atributos de uso, gozo e disposição do bem, e negativos, por exemplo, a possibilidade de impor abstenção. Saliente que os atributos positivos têm força exclusora de toda possível concorrência de atributos de uso, gozo e disposição do imóvel objeto. Algumas vezes a relação jurídica imobiliária correspondente será obrigacional, por exemplo, a publicidade de uma citação ou, no direito brasileiro, de uma locação. Doutor Rodrigo, muito obrigado por sua presença aqui. Outras, na maioria das vezes, uma relação jurídico-real, absoluta, pois. Além disso, cabe considerar a extensão material ou objetiva de cada status publicado pelo registro de imóveis, ou seja, que compreende como se determina o prédio a que se reporta. E nesse plano também deve estimar-se a relação jurídica real concreta, é dizer, a relação factual da pessoa com a coisa objeto. Essa questão, o registro de imóveis tem também, ao publicar a situação ou status jurídico, uma indicação de extensão material. Qual o objeto a que se estende o poder? Qual o objeto a que se estende os deveres? Como se determina fisicamente? E muitas vezes nos indica também uma relação, ainda que deva ser objeto de uma análise de uma perspectiva jurídica,
que é realmente singular ou concreta, relativa ao proprietário ou relativa a um outro titular de direito, sobre o bem imóvel objeto dessa relação. Acrescento aqui as restrições legais que podem sofrer os atributos do titular inscrito. Notem, é evidente que essas restrições legais, como provêm da lei, não provêm do registro, provém da lei. Mas o registro nos dá a indicação de quem está submetido a isto, de quem responde por isto. Nós temos lá no direito público várias ações de caráter tributário, de interesse tributário, de natureza tributária, exatamente discutindo quem tem que pagar um imposto ou outro. E o registro é decisivo. Embora haja um cadastro municipal que indique quem é o proprietário ou não, o registro é decisivo para dizer quem é o proprietário. Então, é o campo da variada rede de poderes e deveres que são, enfim, defluentes da inscrição imobiliária. Melhor dito, defluentes ao fundo da publicidade do que está inscrito. Bem se avista, pois, que o objeto da publicidade do registro imobiliário não é uma situação jurídica simples, escoteira, facilmente demarcável, mas é antes um conjunto de várias situações jurídicas em que se conexionam diversos poderes ou atributos e deveres, e a isso designa-se status jurídico. Muito bem. Com isso nós terminamos aqui a 8ª parte desse nosso princípio da publicidade. O que se quis aqui, com esta aula, foi mostrar a importância da demarcação do campo da realidade que é captável para a atividade registrária, e isto justifica até mesmo um conjunto de coisas que da qual não tratamos aqui, das quais coisas não tratamos aqui, e que pode recomendar à prudência legislativa um cuidado especial ao legislar em matéria do registro, em toda ela. Por outro lado, o que se tentou aqui consignar é estender um tantinho o conceito de situação jurídica para atender a essa distinção carnelutiana, que me parece interessante, entre situação e status, para referir que, ao fundo, o objeto da publicidade imobiliária não é uma situação jurídica simples, mas há um conjunto. Ao dizer-se que fulano é proprietário de um imóvel, abre-se com essa indicação da publicidade imobiliária um conjunto de situações jurídicas conexas que nós não sabemos muito bem quais sejam. Dependem muito da legislação aplicável e do campo que se vai entender. Ou seja, o efeito da publicidade registrária é um efeito que vai além do campo civil. Vai atender a interesses da administração, interesses da administração tributária, interesses, volto a dizer, constitucionais para a proteção da propriedade, etc. Distinguimos também aqui entre o objeto da inscrição imobiliária e o objeto da publicidade. Isso é fundamental. E vai ser de interesse marcante ao tratarmos da legitimação registral. Ou seja, o que é que efetivamente é abrangido pela legitimação registral. Falando do registro civil, se vamos ao registro civil e ali inscrevemos o casamento, não é porque o fato inscrito é o casamento que o objeto da publicidade é esse. O objeto da publicidade não é o casamento, é o estado ou estado civil ou estado de casado de alguém. Se vamos lá e inscrevemos a morte, esse fato inscrito não é o objeto da publicidade. O objeto da publicidade é o estado de morto. E assim por diante. E isto é um estado que se espraia para toda a sociedade, se impõe a toda a sociedade, daí a importância de que os fatos inscritíveis sejam objeto de uma aferição, que é a qualificação que se deve dar pelo registrador. O mesmo se passa o registro de imóveis. Inscreve-se uma compra e venda, não para dar publicidade a essa compra e venda, até porque ela já estaria provavelmente, na maior parte das vezes, publicitada ou publicizada pelas notas. Mas inscreve-se para que se saiba que alguém é proprietário.
É o estado ou status de proprietário, se justifica pela publicidade. E daí sim, nós temos a repercussão jurídica adequada de todo um conjunto de situações jurídicas, ou status jurídico, que autoriza recolher a partir, ou desfiar, ou desenrolar a partir do registro imobiliário. Que é, por isso mesmo, um serviço de natureza pública, embora gestada por particulares, que são particulares que chegam a essa posição de titularidade mediante concurso público hoje. E de acordo com a Constituição. Qualquer coisa que aflija ou ofenda essa situação é também aflitiva imediatamente do artigo 236 da Constituição Federal, provenha de onde provenha, seja por meio de lei, seja por meio de decreto, seja até mesmo por decisões de natureza judicial. Ou seja, a norma constitucional diz isso e revela uma certa sabedoria. De um ponto de vista institucional, ao manter o caráter público do serviço prestado. Do ponto de vista histórico, no caso brasileiro, e circunstancial, mantendo isso na mão de particulares que sabem geri-lo, porque, historicamente, a gestão particular sempre deu melhores frutos no registro do que a gestão pública. Isso nós temos agora exemplos recentes em alguns estados da federação. Muito bem. Vamos, doutora Graziella, ao sorteio. A lista das mulheres está chegando. Depois não quer que se diga que as mulheres sempre fazem esperar, não é? Aí é que está. Bom, mas eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Graças a um trabalho que está sendo elaborado com a costumeira habilidade aqui pela setor administrativo, técnico e criativo da Uniregistral, já a semana que vem vamos iniciar, embora ainda internamente, o nosso Pinga-Fogo. Pinga-Fogo, que, como o nome está dizendo, já é uma tradição nossa de muitos anos lá, né, das primeiras reuniões de registradores, no tempo do IRIB, em que participava o saudoso Gilberto Valente da Silva. É uma atualização, até pelo nome, um pouco mais popular, das célebres questões codilibetais da Universidade Medieval, em que se podia perguntar de tudo e quem estivesse ali para responder, tratava de responder como soubesse ou como pudesse. Nós vamos fazer o pinga-fogo do registro, com a presença do Dr. Narciso Orlando Neto, conhecido e meu grande amigo, uma grande autoridade no registro de imóveis, e sempre, além da minha participação, mais ao modo de coordenador, alguém de maltrato tem que estar cuidando dessas coisas, essa é a verdade, sempre convidando um ou mais autorizados doutrinadores, registradores, juízes que possam participar eventualmente dessas reuniões. Isso vai ser ao vivo. Semana que vem nós vamos fazer uma gravação piloto para ver como isso se comporta. Mas a partir daí vamos fazer quinzenalmente, ao vivo, recebendo perguntas antecipadamente por e-mail, e durante a transmissão, que será inicialmente pelo Facebook, recebendo também perguntas ao vivo. E tentando ver se conseguimos... É sempre mais complicado falar com câmera, isso sempre provoca um pouco de inibição. Mas tentar ver se damos um certo dinamismo como convém ao Pinga-Fogo. O Pinga-Fogo não pode ser exposição, não é palestra, são respostas curtas e algumas vezes respostas controvertidas. Deve haver provavelmente alguma disputa na própria mesa sobre pontos de vista. Eu penso que é uma iniciativa interessante da Uniregistral, a ideia do Dr. Francisco Raimundo de fazer isso, me pareceu muito boa. O Gercé participou disso, não é, Gercé? Muito bem. Vamos fazer o primeiro sorteio, então, Graziella? Dá para fazer o primeiro? Acho que ele não está aparecendo lá, por algum motivo. Vamos ver aqui. Vamos falar um pouco de algum desses livros aqui enquanto isso. Vamos aproveitar. Falar um pouquinho desse livro Diálogo de Carmelitas, do Jorge Bernanos, que eu recomendei muitíssimo a leitura de todos. Essa obra do Bernanos, na verdade, é um roteiro, foi iniciado como um roteiro para cinema. O que aconteceu é que houve um processo relativamente a essas carmelitas, de que trata o livro, freiras carmelitas,
E esse processo foi objeto de uma investigação de uma autora chamada Gertrude von Lefort, que escreveu um livro chamado O Último do Cadafalso. A Última do Cadafalso. E o Jorge Bernanos trabalhou em cima dessa peça de teatro da Gertrude von Lefort e para escrever esse diálogo, que é um opúsculo relativamente pequeno, cabe ler no final de semana, porque também quem começa a ler não para. Tamanha a importância e a graça desse livro. Realmente é excelente. Vamos lá? Então são 41 compartilhamentos, tá? Sim, 41 pessoas, compartilhamentos. 13 pessoas que é compartilhado e aluno. 13 alunos compartilhados para o segundo livro. 24 moças. 24 moças, Tá? Que participaram. Então vamos fazer o primeiro. Bom, o primeiro sorteio é desse livro Escritos em Homenagem ao Zé Renato Nalini, editado pela Cartier Latam. Número 26. Número 26. A Thaís Castelo Branco, de novo? De novo, ela? Ela é sortuda, hein? Pois é. Thaís Doutora Castelo Thaís Branco. Luciano Castelo Branco, de Trairi, no Ceará, ganhou esses escritos em homenagem ao Zé Renato Nalini, que é uma obra com vários autores e que se fez em vista da aposentadoria do Dr. Renato Nalini, hoje secretário da Educação do Estado de São Paulo. Muito bem. Agora Segundo. Vamos entre os alunos. 6. Quem é 6 é o Vamos lá. Luciano Amorim, que também já ganhou. Já ganhou? O pessoal está muito sortudo. Luciano Amorim. Não é que são poucos, os que se inscrevem. São poucos. Muito Aí bem. aumenta Esse é o livro do Russell Kirk, A Política da Prudência. Muito bem, parabéns. E agora, entre as moças. Só entre as moças. 13. A moça 13 é Ana Lúcia Ramalho. Ana Lúcia Ramalho, que ganhou o Diálogo de Carmelitas, de Jorge Bernanos. Muito bem. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Renovo aqui os votos de felicidade dirigidos hoje especialmente ao Dr. Ademar Fioranelli. E semana que vem voltamos a reunir-nos aqui. Muito obrigado a todos.